Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que seja tudo certo aí na vida de vocês. Eu sou o Ed e esse é meu canal aqui no YouTube, Edival Leite Líder Coach. Seja muito bem-vindo a esse canal. Dentro desse canal tratamos vários assuntos sobre processos organizacionais, coach de vida, professional self-coach e toda a metodologia coach aí aplicada dentro dos processos aí de um âmbito, né, dentro das empresas, né, voltado mais ao planejamento estratégico. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho, né, dentro do nicho Life Coach, de coach de vida aí. E também esclarecer algumas dúvidas aí de vocês em relação a algumas perguntas que eu tive lá no LinkedIn, né, os seus direitos, né, gente? Namoro no trabalho, permitir ou proibir? Olha que assunto, né? Um pouco polêmico aí, né? E que a gente tem se deparado no dia a dia. Hoje em dia as pessoas aí passam 8, 9, 10 ou às vezes mais hora dentro do seu local de trabalho do que na sua própria casa. Já repararam isso ou não? Com isso é natural que surjam laços de afinidade, de afeto e até mesmo de amor entre colegas de empresa. Eu falo, contudo, não há como negar que o namoro no trabalho é um tema, né, bem polêmico. E que eu resolvi, né, pesquisar e falar um pouquinho aqui, né, nesse vídeo, para a gente esclarecer em alguns pontos, né. E quem se envolve nesse tipo de relacionamento com um colega não sabe ao certo como agir. Eu falo que as próprias empresas aí questionam se é preferível permitir a relação ou proibi-la. Muitas vezes as empresas não sabem lidar com esse processo, gente. E muitas vezes elas acabam aí, né, proibindo. Sem especificamente aí, né, o que está ou não dentro da lei, né? E o que faz parte ou não do bom senso, muita gente se perde nesse tipo de conflito. Então, sendo assim, se você tem dúvidas sobre o tema, né, esse vídeo aqui vai te esclarecer um pouquinho. Eu pesquisei vários aspectos aqui, vou falar aqui um pouquinho nesse vídeo. Com certeza ajudará você a entender o que fazer. Às vezes até mesmo você gestor, né, que não sabe como fazer e como agir. Como a Constituição e a CLT veem o namoro no trabalho, gente? Né? Eu olhei aqui, né, o artigo 5º, inciso da Constituição Federal, aparece aí a seguinte frase: são invioláveis aí a intimidade e a vida privada das pessoas. Então, né, você não tem o direito de interferir na vida privada das pessoas. Isso quer dizer que nenhuma instituição tem poder para proibir o relacionamento entre colegas que nela trabalhem. De certo aspecto, sim, gente, está, né, resguardado pela lei ali. A empresa que agir assim estará cometendo aí um ato inconstitucional. Só que também tem as regras dentro da própria empresa, onde você não pode responder, né, para alguém, né, do seu relacionamento. Contudo, o artigo 462 da CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, cita que inconsistência, né, de conduta e mau procedimento aí estão entre os motivos relacionados para motivar as demissões por justa causa. É aquilo que eu falei, você responder, né, hierarquicamente para alguma pessoa com quem você tem relacionamento. Tomando essas duas leis como base, pode-se aí, né, chegar à conclusão de que, ainda que a empresa não tenha autoridade para proibir aí relacionamentos entre colegas, dado que esse fato ele vai além da vida profissional dos envolvidos, ela pode estabelecer limites de conduta dentro das suas dependências e também, né, no seu horário de expediente ali, né? Você tem que saber respeitar as regras da empresa também. É o bom senso, né, gente, que a gente vai ter que usar. Então, esses limites eles devem ser registrados, né, no regimento interno ou no código de ética e da instituição. Então, cada empresa tem seu código de ética ali, profissional, da qual todos os envolvidos têm que, né, respeitar. Em outras palavras, a legislação aí diz que a proibição não está autorizada para os empregadores, mas eles podem definir os comportamentos que são ou não aceitáveis aí durante a jornada de trabalho. Então, cada empresa tem o seu processo ali, né, que deve ser seguido, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Às vezes você tem dúvida em relação a isso, consulte o código de ética aí da sua empresa. Meu colega e eu nos apaixonamos, o que fazer, né? Nesse caso aí, aconteceu, o que a gente pode fazer?
Se você está se envolvendo com um colega de trabalho, pode estar enfrentando dúvidas sobre a melhor maneira de agir diante desse fato. Realmente, quando o amor surge, é complicado simplesmente aí ignorar os sentimentos, que é uma coisa que não está, né, no seu poder de controle. Aconteceu ali e você vai ter que saber lidar com essa situação. E como vai saber lidar com essa situação? Então, sendo assim, evite namorar às escondidas, pois a situação pode ficar mais complicada se vocês forem pegos de surpresa. E isso eu falo que pode trazer muito mais problemas. Já presenciei, já vi muitos casos que não terminaram bem, gente. Não é uma coisa, né, que você tem que pagar o preço, né, para pagar o preço para ver o que vai acontecer. O melhor a se fazer é conversar com a área de RH e com os seus gestores aí, né, das duas partes, dos envolvidos aí na relação, para ver aí qual a melhor maneira. Às vezes uma transferência de setor, né, às vezes uma mudança de cidade, mudança de área. Oficializar o namoro aí evita o surgimento de fofoca nos corredores da empresa. Portanto, converse com seus superiores de forma aí, eu falo aqui, de franca e transparente. É a melhor maneira, né, a se fazer, né? Eu não vejo uma outra solução. Assim, eles poderão aí dar orientações, né, ao casal sobre o que pode, o que não pode ser feito aí nas dependências aí dentro da empresa. Durante o quê? Durante o seu local de trabalho. O que pode e o que não pode. Os colaboradores hoje, quando entram na empresa, eles recebem o código de ética, gente, eles têm que saber. Então, nesse sentido, o importante é que o casal tenha maturidade para superar, né? Para separar a vida pessoal da vida profissional. Tem que ter uma separação ali. O tempo de expediente não deve ser utilizado para beijos, carinhos indiscretos, apelidos íntimos, conversas pessoais ou até mesmo brigas. Já presenciei até brigas que começaram em casa por terminar no trabalho, gente. Naquele momento, os dois aí são profissionais a serviço do quê? Da empresa, de um CNPJ e nada mais. Então você tem que respeitar o seu local de trabalho, respeitar, né, a posição que você está exercendo. A postura dos dois no ambiente de trabalho deve ser estritamente profissional, dedicando-se aí às suas atividades corporativas, das quais eles foram contratados para exercer ali e entregar. E nem mesmo o e-mail de trabalho ele deve ser usado para temas pessoais. Vocês que trabalham em grandes organizações já recebem as regras, né, da parte ali, né, de e-mails e tudo mais. Meus funcionários estão namorando. Como eu devo, né, proceder? É uma pergunta que às vezes surge aí. O que eu devo fazer? Se você é dono da empresa, ou é um gestor, ou é um gerente, né, ou é o supervisor de alguém ali que está namorando um colega de trabalho, saiba que você não tem o direito de proibir a relação. Conforme vimos lá na Constituição, né, no comecinho do vídeo que eu falei, a Constituição Federal, ela dá esse respaldo que você não deve se intrometer na vida pessoal das pessoas. Porém, né, o que você deve fazer é chamar os envolvidos para uma conversa direta, estabelecendo as regras desse convívio íntimo durante o período de trabalho. Uma coisa que não deve acontecer, gente, que é ruim se caso acontecer, é você responder hierarquicamente, né, para o seu cônjuge, o seu namorado, o seu parceiro. Isso não é permitido em quase nenhuma empresa. O ideal é mostrar o regimento interno da empresa, orientando os envolvidos a agirem com discrição, sem um tom de proibição aí na conversa, para que não possa, né, gerar aí, né, futuros processos judiciais, né? Então você tem que saber se posicionar ali perante os envolvidos no caso. Caso os dois colegas aí participem de um mesmo departamento, pode ser levantada a possibilidade de que um deles mude de setor, como eu falei, ou de filial, né, dependendo da organização, de modo que o convívio não seja tão intenso entre os dois, né? A convivência, né, eles vão se ver raramente ali, um está num setor, está no outro, ou então mudar de período, né, período de trabalho, são tudo soluções plausíveis. As soluções radicais nunca são a melhor opção, de modo que se a empresa quiser demitir os funcionários, deverá justificar muito bem o porquê de fazê-lo, mesmo que não, né, configure justa causa. A empresa às vezes tem esse processo caso não seja atendido, né, o seu código de ética ali, as suas regras estabelecidas. Qualquer demissão sem transparência pode provocar crises na imagem da empresa, dado que os funcionários demitidos, sentindo-se injustiçados, podem queixar-se das instituições e nas redes sociais, que a gente vê muito por aí, né? Ou por algum outro meio aí, falando que foram, né,
discriminadas, né? A demissão aí é justa em quais casos, gente? Em quais casos que a demissão é justa? Né? Como eu falei, né, anteriormente, o simples fato de 2 funcionários estarem namorando não configura um motivo para uma demissão, tá? Ao menos, não ao menos aí por justa causa, não é isso. Né? Mas o jeito que ela vai agir ali dentro do local de trabalho e não respeitar as regras da empresa é o que vai levar, né, a determinados tipos de atitudes, né, por parte da empresa. A empresa pode dispensar os envolvidos sem justa causa, mas deverá fazer isso com justificativas sólidas, né, correndo o risco aí citados, né, no parágrafo anterior que eu falei aqui no vídeo. Por isso, se a sua empresa não vê com bons olhos, né, o namoro entre colaboradores, eu falo que ela tem que deixar bem claro isso. É importante definir essa questão no código de ética interno e certificar-se aí que todos os seus funcionários, né, elas tenham acesso e tenham conhecimento aí ao código de ética. Igual eu falei, né, quando você entra numa empresa, você já recebe o código de ética ali, as regras, né, tem todo um treinamento ali quando você está entrando aí, principalmente em grandes empresas. Mas o que a empresa não pode fazer é haver uma proibição ali, né? Falando, não pode namorar e pronto, acabou. E não ter regras claras, né? Não ser explicado aí o que pode e o que não pode. O que a empresa pode fazer é definir as atitudes permitidas e aquelas que podem ser configuradas aí como mau comportamento, né? Perante seus colegas de trabalho ali, perante o seu departamento, dentro do seu setor ali. Há casos de grandes empresas que demitiram com justa causa os colaboradores que se envolveram em relacionamentos, né, amorosos entre si. A gente conhece vários casos aí, né? Você às vezes acompanha na internet, você vai achar muita coisa aí, né, relacionado a isso. E o TSE, né, gente, o Tribunal Superior do Trabalho, ele decidiu aí por reverter essas demissões, por considerá-las aí inconstitucionais, né, como eu falei. E ainda determinou que a empresa pagasse indenizações aos funcionários envolvidos aí por danos morais. Então, portanto, tem que saber muito bem ali como que vai, né, conduzir toda essa situação ali dentro da empresa. Por isso que eu falo, tem que ficar sempre claras as regras ali, né, a qual cada empresa impõe ali aos seus colaboradores. O poder da empresa sobre a vida dos funcionários é exclusivamente profissional, sem qualquer efeito sobre as suas atividades pessoais. É isso que rege, né, aquele artigo 5º lá da Constituição que eu falei. Então, uma conclusão sobre tudo isso. Diante do exposto, né, a conclusão é que podemos chegar de que o namoro entre colegas de trabalho é permitido e não é motivo para demissão por justa causa. É o intuito que eu quero deixar claro no vídeo. É permitido, né? Não pode gerar justa causa de acordo com a Constituição brasileira. Mas também lembrar que as regras da empresa elas têm que ser, né, cumpridas também. Então tem que ficar claro quando você entra na empresa o que você tem que fazer lá dentro, qual que é o seu papel. No entanto, por mais que a instituição não possa proibir o relacionamento, ela tem o direito de definir por meio de seu regimento interno quais condutas são adequadas e quais são inadequadas dentro das dependências da fábrica, dentro da empresa e durante, né, o seu período de expediente ali. Como você tem que se comportar dentro da fábrica, né, seguindo as regras daquela empresa. Então aí ela também está no direito dela. Se a organização julgar que os limites não estão sendo respeitados durante o trabalho, ela poderá advertir e até mesmo demitir os envolvidos. Mas não pelo simples fato de namorarem fora da empresa, mas sim, né, por eles não estarem seguindo as regras ali, que é os pilares e o alicerce daquela empresa, né? É o código de ética da empresa, são as regras da empresa. Sendo assim, o que vale mesmo é o bom senso. Se a relação fora da empresa não estiver provocando problemas sobre o dia a dia de trabalho, não há com o que se preocupar, tá, gente? Todavia, se a vida pessoal e a vida profissional elas começarem a se colidir e a se misturar, eu falo que de maneira negativa, né, negativamente aí, é melhor repensar essa relação e ver o que vocês podem fazer. Como eu falei, leva para o superior, né, leva ao conhecimento do RH e tenta aí, né, achar uma melhor solução possível para que não sejam prejudicados aí, né, financeiramente, demissão e tudo mais.
Gente, assunto polêmico isso, né? E você já passou por alguma situação semelhante a essa que eu estou falando? Você apaixonou por alguém? Tem algum colaborador seu ali que está passando por isso? Ou você que é colaborador está passando por isso? O que pensa sobre essa questão polêmica? Deixe seu comentário aqui abaixo no vídeo, né? Para que a gente possa interagir aí, se você se sentir à vontade, para a gente saber aí um pouquinho as suas experiências, né? Como que você lidou com essa situação, como a empresa lidou com essa situação, como você, gestora, aí, lidou com esse processo, né? Estou muito curioso para saber aí como que vocês trataram esse assunto. E como eu sempre termino meus vídeos aqui no canal, boa sorte a vocês, sucesso sempre na jornada de vocês, gratidão a quem me segue aqui no canal. Se não for inscrito ainda, se inscrevam, ativem as notificações para que o YouTube leve a vocês os vídeos mais relevantes aqui de determinados aspectos que eu venho a tratar aqui no canal, tá, gente? Um grande abraço a vocês e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo vídeo.